Grávida sozinha no celeiro, o camponês descobriu um segredo chocante que mudou tudo. Ana se encolhia em um canto do celeiro, sentindo as sombras da noite envolvendo-a como um cobertor pesado. Aquela pequena construção, que sempre fora um lugar de risadas e memórias da infância, agora parecia uma prisão. O cheiro de feno fresco misturava-se ao seu pânico e solidão. A notícia da sua gravidez indesejada se espalhara como fogo em palha seca, e os olhos condenadores da pequena cidade se fixaram nela julgando-a. Sentia o peso das expectativas de uma comunidade conservadora como se fosse uma âncora, uma força que a puxava para baixo. Em seu lar, a figura de sua mãe, rígida e cheia de reprovação, pairava como um fantasma. Nos dias que se seguiram ao anúncio, as conversas em sussurros dos vizinhos ecoavam em seus ouvidos. Como pôde? Elas murmuravam, com olhares que a despedaçavam. As palavras eram facas que cortavam sua dignidade, enquanto Ana lutava para assimilar o que estava acontecendo com seu corpo e seu futuro. A imagem de Miguel a fazia sentir uma centelha de esperança em meio à escuridão. Ele era um camponês humilde, com mãos calejadas e um coração sincero. Ele apareceu como um raio de sol em um dia nublado, oferecendo apoio sem julgamentos. Suas visitas ao celeiro se tornaram um bálsamo. Ele falava sobre a colheita, sobre a terra e, de alguma forma, fazia a dor parecer um pouco mais leve. Mas, em uma tarde tempestuosa, tudo mudou. Enquanto Ana se isolava em seus pensamentos, Miguel a surpreendeu com uma expressão tensa. Ele carregava um segredo, algo que o fazia hesitar entre ficar ao seu lado ou fugir. Ana, tem algo que eu preciso te contar. Ele parou, como se as palavras estivessem presas na garganta. Eu soube. Eu ouvi coisas. Falaram sobre o pai do seu bebê. O mundo de Ana desmoronou em um instante. O que ele sabia? O que a cidade sabia? Preocupação e medo invadiram seu peito. Ela sentiu o ar se tornar denso, como se o celeiro se fechasse mais e mais ao redor dela. As implicações daquele segredo eram explosivas. Uma bomba relógio prestes a detonar no meio da vida pacata de todos. Miguel olhou em seus olhos, buscando a verdade que ela não podia revelar. Você não entende, Ana. Isso não é apenas sobre você. Envolve todo mundo. As pessoas não vão perdoar. O que você pode perder pode ser tudo. Ana percebeu que a dinâmica da pequena cidade estava prestes a mudar. A lealdade de Miguel a deixava dividida entre a proteção e a verdade. E enquanto o peso da revelação ameaçava descer sobre eles, o celeiro, antes um refúgio, agora se tornava um campo de batalha emocional, onde cada silêncio arrastava promessas de fragilidade e traição. A prova de um segredo escondido por tanto tempo pairava no ar, um nó na garganta que não a deixava respirar. O clamor da comunidade, ainda latente, poderia se tornar um eco de escândalo. Ana e Miguel estavam prestes a cruzar uma linha que, uma vez atravessada, não reservaria retorno. Como uma sombra se aproximando, a dúvida cutting thick no ambiente. Isso os uniria ou os separaria para sempre? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta. Importante, muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana sentiu que o ar ao redor se tornava mais denso, prensado por tudo que não era dito. A expressão de Miguel a deixou paralisada.
Quem é o pai do meu bebê? O coração batia forte, como se quisesse sair do peito, mas Miguel continuou, a voz embargada pela tensão. Falaram que foi o Carlos, o filho do prefeito. Aquelas palavras ecoaram entre as paredes de madeira do celeiro, como um trovão num dia claro. O mundo de Ana parecia desmoronar. Carlos, o mesmo rapaz que sempre ria alto na praça, que flertava com todas as garotas da cidade. O mesmo que tinha a imagem de filho perfeito. E agora, o homem que a deixara presa nesse pesadelo. As mãos de Ana tremiam, o nó na garganta a impedia de gritar. Ana, ouça! Miguel tentava buscar um olhar que dissipasse suas dúvidas, mas a confiança dela estava ruindo. Eu só ouvi boatos, mas linger no que os outros pensam vai te machucar. A verdade pode te libertar. Foram essas palavras que a fizeram sentir um frio cortante. Libertar? Quem poderia ser livre nessa cidade onde segredos eram apunhalados? Por trás de sorrisos, com a cabeça cheia de perguntadas, ela olhou pela janela do celeiro. A lua iluminava o que restava dos sonhos que tinha. Mas, antes que pudesse processar tudo, um barulho súbito que quebrou a calma da noite. O som de passos firmes se aproximando. Miguel se virou, o rosto pálido como a cera, e puxou Ana para mais perto. O que foi isso? Eles escutaram sussurros, risos nervosos e o som de pessoas se movendo rápido. O coração de Ana disparou. O que era mágico se tornara um pesadelo em segundos. Temos que sair daqui, ele disse, a adrenalina corroendo cada palavra. E enquanto se preparavam para correr, a porta do celeiro se abriu abruptamente. Era Clara, uma amiga de infância, com olhos arregalados e um desespero misturado à raiva. Vocês precisam vir rápido. Estão falando que o Carlos... As palavras falharam, enquanto Clara tentava recuperar o fôlego. Mas já era tarde. O segredo estava exposto. E Ana sentiu que a terra se movia sob seus pés. O que Carlos tinha a ver com tudo aquilo? Ele estava com outra garota. E... Clara hesitou. Agora parecia que o que tinha a descer não era só uma fofoca. Miguel puxou Clara para dentro, o olhar marcado pelo medo. Sobre o que você está falando? A tensão no ar era palpável. Sobre o que aconteceu semana passada, naquela festa. Carlos tentou tocar Ana. Ele estava bêbado e... As palavras não saíam, mas o rosto dela dizia tudo. Miguel e Ana trocaram olhares, a compreensão nascendo lentamente. Mas isso não pode ser, Ana sussurrou, a realidade batendo com força. O que mais poderia ser escondido? O que mais a cidade sabia? E assim, naquele celeiro, entre fardos de feno e sombras dançantes, um novo mundo de mentiras se descortinava. O que Ana temia não era apenas a condenação de uma cidade pequena, mas a verdade sobre o que significava a gravidez. Miguel olhou para Ana, confuso, mas a determinação começava a brilhar. Estavam prestes a cruzar uma linha, um abismo que mudaria tudo. Mas antes que pudessem reagir, gritos ecoaram lá fora. A multidão estava se aglomerando, os murmúrios cresciam e a pressão do julgamento social se tornou uma força avassaladora. O que iria acontecer com eles? O que mais permaneceria escondido? A certeza de que a vida deles nunca mais seria a mesma os envolveu. E Ana compreendeu que o peso daquele segredo era apenas o começo de algo muito mais profundo e perigoso. Ana estava paralisada. O ar espesso ao redor dela vibrava com uma tensão que quase a sufocava. O que Carlos tinha feito? O que mais estava escondido? As palavras de Clara ainda ressoavam em sua mente, enquanto ela tentava conectar os pontos em um quebra-cabeça que parecia emaranhado. Miguel a olhou, a urgência em seu olhar misturada à confusão. O que estava acontecendo? Os murmúrios lá,
Embora tornavam-se cada vez mais altos. Você não pode deixar que isso continue, Miguel disse, sua voz um sussurro apressado. Precisamos sair daqui. Precisamos descobrir a verdade. Mas antes que Ana pudesse responder, um grito cortou a escuridão da noite. Ela está aqui! Vamos encontrá-la! Era a voz de Carlos, mas algo na sua entonação estava errado. Havia raiva, havia desespero. O coração de Ana disparou no peito. O que ele queria? A porta do celeiro tremeu com a força de alguém batendo. Miguel puxou Ana para mais perto, seu corpo tenso contra o dela. Clara estava pálida, a adrenalina estampada em seu rosto. Nós precisamos ir agora! Mas e o que aconteceu naquela festa? O que mais você sabe? Ana perguntou, a voz tremendo. Clara hesitou, mas os gritos de Carlos se intensificaram lá fora, e a urgência a fez seguir em frente. Eu ouvi que ele não estava apenas bêbado. Uma pausa, e Clara fechou os olhos, como se preparasse para o impacto das palavras. Alguém disse que ele estava dizendo que era dele, que o bebê é dele, que você não deveria ter. A realidade parecia se desintegrar ao redor de Ana. Carlos, o filho do prefeito? A reviravolta era rápida demais. Sua mente não conseguiu acompanhar. Não, isso não pode ser verdadeiro. O ar escapuliu de seus pulmões enquanto a verdade começava a brotar dentro dela. As interações superficiais, os sorrisos falsos na praça, tudo aquilo agora parecia uma armadilha. Precisamos sair, Miguel disse, puxando Ana e Clara em direção à porta. Temos que contar a verdade à cidade antes que eles inventem qualquer coisa. Mas a frustração tomou conta dela e ela se desprendeu dele. Como é que você pode ter tanta certeza de que a verdade ajudará? Ana gritou, sentindo a raiva acender. A cidade não quer saber da verdade, só quer um escândalo. Quando a porta finalmente se abriu, um grupo de pessoas enfurecidas tomou o céu noturno. O brilho das lanternas iluminava os rostos, repletos de indignação. Encontramos você, a garota que está com o filho do prefeito. As palavras caíram como uma pedra na água, fazendo ondas. Ana se sentiu small, como se estivesse sendo avaliada em cada uma das réplicas que reentravam do passado. Mas então, no meio da agitação, apareceu uma figura familiar, a do pai de Miguel. Ele fazia parte do conselho da cidade e seu semblante era sombrio, uma tempestade prestes a eclodir. Parem todos vocês, ele gritou, os olhos fixos em Ana. Vocês estão todos enganados. O silêncio que se seguiu era eletricamente denso. A verdade é muito mais complexa do que imaginam. O que vocês não sabem. Todo o estardalhaço cessou, e todos se viraram para ele. A expectativa crescente. Miguel olhou de Ana para o pai, um lampejo de compreensão atravessando seu rosto. O que você quer dizer? Ana, há mais do que você imagina. Carlos e eu, nós temos um passado, um que vocês precisam saber, todos vocês. As palavras dele pareciam um trovão em um céu claro. Ana ficou paralisada. O que estava acontecendo? Qual era o segredo? O que mais estava escondido sob a superfície dessa cidade aparentemente tranquila? A tensão era palpável enquanto todos aguardavam a revelação. E assim, entre o barulho da multidão e os olhos fixos em Ana, a noite se tornava uma grande tempestade de incertezas, onde os segredos surgiam como sombras, prontos para mudar tudo o que sabiam até então. Ana mal respirava, sentindo o peso da vida inteira pressionar sobre seus ombros. O que mais estava por vir? A pergunta ecoou em sua mente, um grito em meio ao silêncio ensurdecedor. Ela não sabia, mas estava prestes a descobrir que às vezes a verdade é mais chocante do que a mentira. Ana estava paralisada. O ar espesso ao seu redor vibrava com uma tensão que quase a sufocava. O que Carlos tinha feito? O que mais estava escondido?
As palavras de Clara ainda ressoavam em sua mente, enquanto ela tentava conectar os pontos em um quebra-cabeça que parecia emaranhado. Miguel a olhou, a urgência em seu olhar misturada à confusão. O que estava acontecendo? Os murmúrios lá fora tornavam-se cada vez mais altos. Você não pode deixar que isso continue, Miguel disse, sua voz um sussurro apressado. Precisamos sair daqui, precisamos descobrir a verdade. Mas antes que Ana pudesse responder, um grito cortou a escuridão da noite. Ela está aqui! Vamos encontrá-la! Era a voz de Carlos, mas algo na sua entonação estava errado. Havia raiva, havia desespero. O coração de Ana disparou no peito. O que ele queria? A porta do celeiro tremeu com a força de alguém batendo. Miguel puxou Ana para mais perto, seu corpo tenso contra o dela. Clara estava pálida, a adrenalina estampada em seu rosto. Nós precisamos ir agora. Mas e o que aconteceu naquela festa? O que mais você sabe? Ana perguntou, a voz tremendo. Clara hesitou, mas os gritos de Carlos se intensificaram lá fora e a urgência a fez seguir em frente. Eu ouvi que ele não estava apenas bêbado. Uma pausa. E Clara fechou os olhos, como se preparasse para o impacto das palavras. Alguém disse que ele estava dizendo que era dele, que o bebê é dele, que você não deveria ter. A realidade parecia se desintegrar ao redor de Ana. Carlos, o filho do prefeito? A reviravolta era rápida demais. Sua mente não conseguiu acompanhar. Não, isso não pode ser verdadeiro. O ar escapuliu de seus pulmões enquanto a verdade começava a brotar dentro dela. As interações superficiais, os sorrisos falsos na praça, tudo aquilo agora parecia uma armadilha. Precisamos sair, Miguel disse, puxando Ana e Clara em direção à porta. Temos que contar a verdade à cidade antes que eles inventem qualquer coisa. Mas a frustração tomou conta dela, e ela se desprendeu dele. Como é que você pode ter tanta certeza de que a verdade ajudará? Ana gritou, sentindo a raiva ascender. A cidade não quer saber da verdade, só quer um escândalo. Quando a porta finalmente se abriu, um grupo de pessoas enfurecidas tomou o céu noturno. O brilho das lanternas iluminava os rostos, repletos de indignação. Encontramos você, a garota que está com o filho do prefeito. As palavras caíram como uma pedra na água, fazendo ondas. Ana se sentiu pequena, como se estivesse sendo avaliada em cada uma das réplicas que reentravam do passado. Mas então, no meio da agitação, apareceu uma figura familiar, a do pai de Miguel. Ele fazia parte do conselho da cidade, e seu semblante era sombrio, uma tempestade prestes a eclodir. Parem, todos vocês, ele gritou, os olhos fixos em Ana. Vocês estão todos enganados. O silêncio que se seguiu era eletricamente denso. A verdade é muito mais complexa do que imaginam. O que vocês não sabem, todo o estardalhaço cessou. E todos se viraram para ele, a expectativa crescendo. Miguel olhou de Ana para o pai, um lampejo de compreensão atravessando seu rosto. O que você quer dizer? Ana, há mais do que você imagina. Carlos e eu, nós temos um passado, um que vocês precisam saber, todos vocês. As palavras dele pareciam um trovão em um céu claro. Ana ficou paralisada. O que estava acontecendo? Qual era o segredo? Mas antes que qualquer coisa pudesse ser esclarecida, a porta do celeiro se abriu com força, revelando uma figura ensanguentada. Era a mãe de Carlos, sua roupa manchada, o olhar de desespero. Ele não deveria estar aqui, ele não é só isso. Ele fez algo terrível, algo que pode expor tudo. Carlos... Uma onda de murmurinhos e gritos começou a se espalhar pela multidão. Ana sentiu seu coração congelar. O que Carlos tinha feito? Como isso se ligava a seu bebê? O que aconteceu?
Ela mal conseguiu sussurrar, o medo a dominando. A mulher respirou fundo, o pânico evidente. Carlos não esteve apenas bêbado naquela festa. Ele estava agindo estranhamente. E a noite terminou em algo horrível. E ele não era apenas uma vítima. Ele é parte de algo maior. E naquele instante, uma reviravolta que ninguém poderia prever tomou conta do celeiro. As lanternas balançaram e a verdade, quando finalmente veio à tona, era que Carlos tinha se envolvido em algo obscuro, algo que poderia mudar a vida deles para sempre. Ele havia sido forçado a fazer um pacto, um acordo com forças que ele não entendia. E agora, o que quer que tinha acontecido estava de volta, e mais próximo do que eles podiam imaginar. Enquanto as luzes tremulavam, Ana entendeu que o que estava em jogo não era apenas um escândalo. Era uma luta pela sobrevivência. E no silêncio que se seguiu, o mundo parecia um lugar muito mais perigoso. Quem poderia ser confiável quando segredos assim existiam? Ana olhou para Miguel, o medo e a determinação em seus olhos. O que vamos fazer? A pergunta pairava no ar, uma promessa sombria de que tudo estava prestes a mudar. Ana estava paralisada, o ar espesso ao seu redor vibrava com uma tensão que quase a sufocava. O que Carlos tinha feito? O que mais estava escondido? As palavras de Clara ainda ressoavam em sua mente, enquanto ela tentava conectar os pontos em um quebra-cabeça que parecia emaranhado. Miguel a olhou, a urgência em seu olhar misturada à confusão. O que estava acontecendo? Os murmúrios lá fora tornavam-se cada vez mais altos. Você não pode deixar que isso continue, Miguel disse, sua voz um sussurro apressado. Precisamos sair daqui, precisamos descobrir a verdade. Mas antes que Ana pudesse responder, um grito cortou a escuridão da noite. Ela está aqui! Vamos encontrá-la! Era a voz de Carlos, mas algo na sua entonação estava errado. Havia raiva, havia desespero. O coração de Ana disparou no peito. O que ele queria? A porta do celeiro tremeu com a força de alguém batendo. Miguel puxou Ana para mais perto, seu corpo tenso contra o dela. Clara estava pálida, a adrenalina estampada em seu rosto. Nós precisamos ir agora! Mas e o que aconteceu naquela festa? O que mais você sabe? Ana perguntou, a voz tremendo. Clara hesitou, mas os gritos de Carlos se intensificaram lá fora e a urgência a fez seguir em frente. Eu ouvi que ele não estava apenas bêbado. Uma pausa. E Clara fechou os olhos, como se preparasse para o impacto das palavras. Alguém disse que ele estava dizendo que era dele, que o bebê é dele, que você não deveria ter. A realidade parecia se desintegrar ao redor de Ana. Carlos, o filho do prefeito? A reviravolta era rápida demais. Sua mente não conseguiu acompanhar. Não, isso não pode ser verdadeiro. O ar escapuliu de seus pulmões, enquanto a verdade começava a brotar dentro dela. Precisamos sair, Miguel disse, puxando Ana e Clara em direção à porta. Temos que contar a verdade à cidade antes que eles inventem qualquer coisa. Mas a frustração tomou conta dela e ela se desprendeu dele. Como é que você pode ter tanta certeza de que a verdade ajudará? Ana gritou, sentindo a raiva ascender. A cidade não quer saber da verdade, só quer um escândalo. Quando a porta finalmente se abriu, um grupo de pessoas enfurecidas tomou o céu noturno. O brilho das lanternas iluminava os rostos, repletos de indignação. Encontramos você, a garota que está com o filho do prefeito. As palavras caíram como uma pedra na água, fazendo ondas. Ana se sentiu pequena, como se estivesse sendo avaliada em cada uma das réplicas que reentravam do passado. Mas, então, no meio da agitação, apareceu uma figura familiar, a do pai de Miguel. Ele fazia parte do conselho da cidade, e seu semblante era sombrio, uma tempestade prestes a eclodir. Parem, todos vocês! Ele gritou,
os olhos fixos em Ana. Vocês estão todos enganados. O silêncio que se seguiu era eletricamente denso. A verdade é muito mais complexa do que imaginam. O que vocês não sabem, todo o estardalhaço cessou. E todos se viraram para ele, a expectativa crescendo. Miguel olhou de Ana para o pai, um lampejo de compreensão atravessando seu rosto. O que você quer dizer? Ana, há mais do que você imagina. Carlos e eu, nós temos um passado, um que vocês precisam saber, todos vocês. As palavras dele pareciam um trovão em um céu claro. Ana ficou paralisada. O que estava acontecendo? Qual era o segredo? Mas antes que qualquer coisa pudesse ser esclarecida, a porta do celeiro se abriu com força, revelando uma figura ensanguentada. Era a mãe de Carlos, sua roupa manchada, o olhar de desespero. Ele não deveria estar aqui. Ele não... Não é só isso. Ele fez algo terrível, algo que pode expor tudo. Carlos... Uma onda de murmurinhos e gritos começou a se espalhar pela multidão. Ana sentiu seu coração congelar. O que Carlos tinha feito? Como isso se ligava a seu bebê? O que aconteceu? Ela mal conseguiu sussurrar, o medo a dominando. A mulher respirou fundo, o pânico evidente. Carlos não esteve apenas bêbado naquela festa. Ele estava agindo estranhamente. E a noite terminou em algo horrível. E ele não era apenas uma vítima, ele é parte de algo maior. E naquele instante, uma reviravolta que ninguém poderia prever tomou conta do celeiro. As lanternas balançaram e a verdade, quando finalmente veio à tona, era que Carlos tinha se envolvido em algo obscuro, algo que poderia mudar a vida deles para sempre. Ele havia sido forçado a fazer um pacto, um acordo com forças que ele não entendia. E agora, o que quer que tinha acontecido estava de volta, e mais próximo do que eles podiam imaginar. Enquanto as luzes tremulavam, Ana entendeu que o que estava em jogo não era apenas um escândalo. Era uma luta pela sobrevivência. E no silêncio que se seguiu, o mundo parecia um lugar muito mais perigoso. Quem poderia ser confiável quando segredos assim existiam? Ana olhou para Miguel, o medo e a determinação em seus olhos. O que vamos fazer? A pergunta pairava no ar, uma promessa sombria de que tudo estava prestes a mudar. Ana estava paralisada, o ar espesso ao redor dela vibrava com uma tensão que quase a sufocava. O que Carlos tinha feito? O que mais estava escondido? As palavras de Clara ainda ressoavam em sua mente enquanto ela tentava conectar os pontos em um quebra-cabeça que parecia emaranhado. Miguel a olhou, a urgência em seu olhar misturada à confusão. O que estava acontecendo? Os murmúrios lá fora tornavam-se cada vez mais altos. Você não pode deixar que isso continue. Miguel disse, sua voz um sussurro apressado. Precisamos sair daqui. Precisamos descobrir a verdade. Mas antes que Ana pudesse responder, um grito cortou a escuridão da noite. Ela está aqui! Vamos encontrá-la! Era a voz de Carlos, mas algo na sua entonação estava errado. Havia raiva, havia desespero. O coração de Ana disparou no peito. O que ele queria? A porta do celeiro tremeu com a força de alguém, batendo. Miguel puxou Ana para mais perto, seu corpo tenso contra o dela. Clara estava pálida, a adrenalina estampada em seu rosto. Nós precisamos ir agora. Mas e o que aconteceu naquela festa? O que mais você sabe? Ana perguntou, a voz tremendo. Clara hesitou, mas os gritos de Carlos se intensificaram lá fora e a urgência a fez seguir em frente. Eu ouvi que ele não estava apenas bêbado. Uma pausa, e Clara fechou os olhos como se preparasse para o impacto das palavras. Alguém disse que ele estava dizendo que era dele, que o bebê é dele, que você não deveria ter. A realidade parecia se desintegrar ao redor de Ana. Carlos, o filho do prefeito,
A reviravolta era rápida demais. Sua mente não conseguiu acompanhar. Não, isso não pode ser verdadeiro. O ar escapuliu de seus pulmões enquanto a verdade começava a brotar dentro dela. Precisamos sair, Miguel disse, puxando Ana e Clara em direção à porta. Temos que contar a verdade à cidade antes que eles inventem qualquer coisa. Mas a frustração tomou conta dela e ela se desprendeu dele. Como é que você pode ter tanta certeza de que a verdade ajudará? Ana gritou, sentindo a raiva acender. A cidade não quer saber da verdade, só quer um escândalo. Quando a porta finalmente se abriu, um grupo de pessoas enfurecidas tomou o céu noturno. O brilho das lanternas iluminava os rostos, repletos de indignação. Encontramos você, a garota que está com o filho do prefeito. As palavras caíram como uma pedra na água, fazendo ondas. Ana se sentiu pequena, como se estivesse sendo avaliada em cada uma das réplicas que reentravam do passado. Mas, então, no meio da agitação, apareceu uma figura familiar, a do pai de Miguel. Ele fazia parte do conselho da cidade e seu semblante era sombrio, uma tempestade prestes a eclodir. Parem! Todos vocês! Ele gritou, os olhos fixos em Ana. Vocês estão todos enganados. O silêncio que se seguiu era eletricamente denso. A verdade é muito mais complexa do que imaginam. O que vocês não sabem... Todo o estardalhaço cessou e todos se viraram para ele, a expectativa crescendo. Miguel olhou de Ana para o pai, um lampejo de compreensão atravessando seu rosto. O que você quer dizer? Ana, há mais do que você imagina. Carlos e eu, nós temos um passado. Um que vocês precisam saber, todos vocês. As palavras dele pareciam um trovão em um céu claro. Ana ficou paralisada. O que estava acontecendo? Qual era o segredo? Mas antes que qualquer coisa pudesse ser esclarecida, a porta do celeiro se abriu com força, revelando uma figura ensanguentada. Era a mãe de Carlos, sua roupa manchada, o olhar de desespero. Ele não deveria estar aqui. Ele não é só isso. Ele fez algo terrível, algo que pode expor tudo. Carlos... Uma onda de murmúrios e gritos começou a se espalhar pela multidão. Ana sentiu seu coração congelar. O que Carlos tinha feito? Como isso se ligava a seu bebê? O que aconteceu? Ela mal conseguiu sussurrar, o medo a dominando. A mulher respirou fundo, o pânico evidente. Carlos não esteve apenas bêbado naquela festa. Ele estava agindo estranhamente. E a noite terminou em algo horrível. E ele não era apenas uma vítima, ele é parte de algo maior. E naquele instante, a verdade começou a brotar, mas não da forma que todos esperavam. A mãe de Carlos olhou para o céu, como se buscando forças, e prosseguiu. Carlos fez um acordo com seres que não podemos ver. Ele achou que teria sorte, que poderia ter você, Ana, mas houve consequências. Uma série de gritos veio da multidão. Segue ele não pode escapar. Não! Precisamos parar isso antes que seja tarde, Miguel gritou, seu tom carregado de urgência. Mas a mulher continuou. A maldição está sobre ele. Tem a ver com você, Ana. O bebê não é apenas um bebê. É a chave para o que aconteceu na noite da festa. O ar estava carregado de medo e tensão. Todos os olhares voltaram-se para Ana, que sentiu um nó na garganta. A chave para o quê? Ela sussurrou. O que significava isso? O que Carlos tinha se metido? E naquele instante, uma explosão de luz iluminou o celeiro. Todos mergulharam em choque. Estrondos pareciam emanar do céu, como se o próprio universo estivesse se abrindo. Em meio ao caos, a expressão de Miguel mudou. Seu olhar não era de surpresa, mas de reconhecimento. Ana, não pode ser, você não pode ser. Mas antes que ele terminasse, a terra começou a tremer. Uma fissura se abriu ao fundo do celeiro,
E do buraco, uma luz azulada começou a surgir. O que estava acontecia? Miguel! O grito dela cortou a noite. A multidão olhava, hipnotizada e aterrorizada. Ana sentiu que o chão sob seus pés se desfazia. Carlos, o pacto e o que isso significava para ela. Em um momento de desespero, ela segurou a mão de Miguel. O que está acontecendo? O que vamos fazer? As palavras ecoaram, e perante a fissura crescente no chão, o que quer que estivesse prestes a emergir mudaria tudo. O terror, a revelação e uma nova realidade se aproximavam em um ritmo implacável. A fissura no chão do celeiro se alargou, emitindo uma luz azulada que pulsava como um coração. O barulho dos murmúrios da multidão se transformou em um murmúrio frenético de medo e curiosidade. Ana, segurando a mão de Miguel com força, sentiu o pânico subir pelo peito. "O que está acontecendo?" Ela sussurrou, a voz tremendo. Todo o cenário deu a impressão de que o mundo ao redor estava prestes a se despedaçar. A mãe de Carlos continuou a falar, a voz entrecortada por soluços. Ele não só fez um pacto, ele liberou algo que estava aprisionado. Algo que quer voltar. O olhar de desespero em seu rosto falava mais do que suas palavras. "Mas o que isso significa para mim? Para o meu bebê?" Ana perguntou, o coração batendo tão forte que parecia que poderia sair do peito. As lanternas balançavam, lançando sombras que dançavam nas paredes de madeira do celeiro. Miguel a olhou com uma mistura de medo e compreensão. O que Carlos havia feito? Qual era a natureza do vínculo entre eles? Mas antes que alguém pudesse responder, o chão sob eles começou a tremer violentamente. Ana e Miguel se equilibraram e o pânico tomou conta de todos. "Rápido, para fora, agora!" gritou Miguel. Eles começaram a correr para a saída, mas a luz azul parecia ter vida própria, atraindo-os, puxando-os de volta para a escuridão. Dentre o caos, um grito cortou o ar. "Ele não pode sair! Não podemos deixar o Carlos escapar!" A multidão se aglomerava, a fúria se transformando em uma caça. As vozes emudeciam a verdade que todos pareciam temer. Ana não sabia se estava correndo do que quer que fosse aquele feitiço ou da fúria da cidade. "Carlos, o que você fez?" gritou Clara, que parecia tão perdida quanto Ana. Ela parou, a expressão de horror em seu rosto refletindo uma verdade que Ana ainda não entendia. "Você sabe o que ele fez. Fale agora." A luz azul se intensificou e então, como um relâmpago, algo emergiu da fissura. Era uma criatura, uma sombra com um contorno humano, mas as formas eram distorcidas e ameaçadoras. Com um movimento súbito, ela se lançou para fora, envolvendo a multidão em um manto de desespero. Ana gritou, mas as palavras foram tragadas pelo medo. A expressão de Miguel se transformou em um silêncio de terror. "Não é possível", ele sussurrou. E Ana entendeu naquele momento que a verdade que todos temiam não era apenas sobre escândalos ou mentiras. Era uma luta contra algo muito maior. Enquanto a criatura pairava sobre a cidade, uma onda de compreensão a atingiu. "O bebê", disse ela. A voz quase um sussurro. "Ele é a chave, a única maneira de devolver tudo ao que era." Miguel se virou para ela. A palidez em seu rosto tornava seu olhar mais inquietante. "Como assim, Ana? O que você está dizendo?" Carlos não era só um garoto insensato. Ele sabia o que estava fazendo. Ele queria algo de mim. E agora esse algo é o que ele liberou. A revelação a atingiu como um golpe, um sentimento amargo que a agarrou no fundo da alma. E ali, enquanto a cidade começava a entrar em colapso diante do que havia emergido, Ana sentiu um nó se apertando em seu peito. O bebê que crescia dentro de ela não era apenas um ser inocente. Ele era o centro de uma tempestade que varreria tudo ao seu redor.
A criatura, agora completamente definida, encarava-a com olhos vazios. E Ana compreendeu que a batalha havia apenas começado. E em um momento de desespero, a esperança parecia uma piada cruel. O que tudo isso significava? O que Carlos tinha realmente desejado? A multidão, antes repleta de juízos, agora era apenas espectadores de um pesadelo, perdido em facetas de horror. O que faremos agora? Miguel perguntou, a ignição do pânico evidente. E enquanto as correntes do destino se entrelaçavam ao redor deles, Ana percebeu que o verdadeiro terror não estava na criatura, mas, na verdade, sobre quem ela era realmente e o que o futuro reservava para ela e seu bebê. E com isso, a única coisa que ela sabia era que as dificuldades apenas começavam. A fissura no chão do celeiro se alargou, pulsando com uma luz azul que parecia viva. Ana sentiu o coração acelerar, uma mistura de medo e desespero a envolvendo. O que está acontecendo? Ela sussurrou, sem saber se a pergunta fazia sentido. Miguel a segurou, o calor de sua mão contraste com a frieza da situação. A mãe de Carlos gritou, seu rosto contorcido em pânico. Ele não deveria ter feito isso. Temos que impedir Carlos de sair. A multidão à sua volta começou a se agitar, sua fúria se transformando numa busca desesperada. Olhares confusos, murmúrios crescentes e olhares ferozes se alternavam, como se a pequena cidade estivesse prestes a explodir em um caos total. Rápido! Se ele escapar, pode ser o fim de todos nós. Miguel puxou Ana, tentando afastá-la da luz que emanava da fissura. Mas no momento em que estavam prestes a se mover, a criatura, que agora parecia se contorcer de forma grotesca, soltou um rugido que fez o chão tremer. Ana ficou paralisada. A comoção a sufocava. Miguel, não! Ele não pode ser o que você está pensando. Mas a hesitação dele era visível. Ele passou a mão pelos cabelos, claramente lutando contra a tempestade de emoções dentro de si. E antes que eles pudessem decidir o que fazer, Carlos surgiu, atravessando a multidão. O olhar dele estava vazio, quase como se estivesse sob algum tipo de feitiço. Eu não consigo, ele murmurou, a voz arrastada e perdida. Eu fiz um acordo. Eu não sabia. Ana sentiu uma onda de compaixão, mas também de traição. Carlos, o que você fez? O que você liberou? A frase escapuliu de seus lábios, repleta de dor. Os olhos de Carlos se fixaram nela e, por um instante, a tensão pareceu diminuir. Eu só queria ter você. Eu só queria ser amado. Não sabia que isso viria com... Ele hesitou, piscando uma vez, como se quisesse lembrar do que havia deixado escapar. E foi nessa fração de segundo que a visão dela se focou nos semelhantes de sombras que emergiam do buraco, emaranhando-se nas formas distorcidas. Deus! Carlos, você não podia saber. Ana desejava gritar, mas seu corpo estava paralisado. O que ele queria não fazia sentido. E então, no ápice do caos, a realidade se despedaçou quando Carlos foi puxado para a luz. Não, Carlos! Miguel gritou, mas ninguém se atreveu a se mover. Era como se um ímã estivesse atraindo todos para aquele abismo. E quando a criatura finalmente tomou forma, a sombra se transformou em uma figura familiar, revelando um rosto que até então havia sido esquecido pelas memórias da cidade. Era Ana, a mesma Ana, mas com uma expressão carregada de fúria e dor. A versão dela estava ali, como um eco de quem já foi, mas agora uma versão distorcida. Todos em volta ficaram em choque. Ana? Não, isso não é possível. Miguel murmurou, o olhar de horror preso na face alterada. Vocês perceberam tarde demais. Disse a nova Ana, sua voz como um vento gélido que passava pelo celeiro. Eu sou a verdadeira origem do que Carlos liberou. E agora
Ele me pertence. O bebê, o pacto, tudo isso vai acabar. A multidão se mexeu, uma confusão crescente tomou conta deles. As vozes se tornaram um ruído ensurdecedor, mas Miguel ficou imóvel, seus olhos fixos na versão sombria de Ana. O que você quer dizer com tudo isso vai acabar? Ele perguntou, a voz trêmula. Com um sorriso pestilento, a sombra respondeu. Carlos não é o único que tem segredos. O bebê também é parte disso, e eu vou resgatar o que me pertence. E com isso o caos virou uma tempestade, todos agora cientes de que haviam sido enganados desde o início. O que todos acreditavam ser um escândalo, uma tragédia, estava apenas começando. A verdade estava escondida sob a superfície, e Ana percebeu que todos estavam prestes a enfrentar um destino muito mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. E a única pergunta que pairava no ar era: quem poderia sobreviver a isso? A criatura sombria que agora se apresentava diante de Ana e Miguel parecia pulsar com uma energia própria, como se respirasse o ar ao redor. Olhos vazios, mas cheios de malícia, fixaram-se neles. O pânico rapidamente tomou conta da multidão, que estava paralisada em uma mistura de terror e incredulidade. Não pode ser, sussurrou alguém da plateia. Você não pode deixar isso continuar. Ana gritou, seu coração batendo forte, como se quisesse pular do peito. Os murmúrios da multidão cresceram em um crescendo de medo e confusão. Miguel segurou sua mão, seu nervosismo palpável, mas ao mesmo tempo seus olhos brilhavam com uma determinação que Ana nunca tinha visto. Nós temos que fazer algo. Ana! A nova versão dela olhou com um sorriso sinistro. Você não entende, não é? Este bebê é tudo que eu precisava para voltar. A sombra da Ana antiga parecia sedenta, como se estivesse pronta para devorar tudo ao seu redor. Miguel balançou a cabeça. Isso não pode ser verdade. O que o Carlos fez não pode ter consequências assim. Mas as palavras dele não pareciam alcançar o desespero que crescia na atmosfera. Você está confundindo as coisas, a nova Ana disse, sua voz ecoando com um poder quase sobrenatural. Carlos nunca se importou com você. Ele só queria o que estava dentro de você e agora eu vou pegar de volta o que me pertence. A revelação flutuava no ar, fazendo os rostos na multidão ficarem pálidos. Ana sentiu um nó na barriga. O que Carlos realmente havia feito e o que isso significava para seu bebê. As luzes dançantes da cidade ao fundo pareciam mergulhar em sombras, como se o próprio céu estivesse respondendo ao caos. O chão tremia novamente e as paredes do celeiro começaram a rachar. Temos que sair! Gritou Clara, seus olhos arregalados pela rapidez dos eventos. Não podemos ficar aqui! E de repente, como se os ventos do destino tivessem mudado, Carlos se lançou para a frente, com uma expressão de fúria que parecia enlouquecer a multidão. Vocês não entendem. O que eu fiz, eu não sabia que seria assim. A voz dele se elevava, quase perdida no clamor do terror. Mas antes que pudesse completar a frase, algo ainda mais chocante aconteceu. A criatura olhou para Carlos e então deu um passo à frente. E antes que qualquer um pudesse reagir, uns braços longos, feitos de sombras e névoa, se esticaram, envolvendo Carlos em um abraço que parecia tanto um abraço quanto uma armadilha mortal. Ele gritou, mas o som foi rapidamente abafado. A multidão recuou horrorizada. Ana se desesperou. Carlos, não! O medo toma conta de sua voz. Mas o que estava acontecendo em segundos parecia real demais, como um pesadelo que não havia como acordar. Os olhos da nova Ana brilharam ao ver o desespero. Ele sempre foi insignificante. Você deveria saber disso, mas há mais. Ele não é o único que tem segredos. Do que você está falando? Miguel apanhou a mão de Ana, puxando-a para mais perto, enquanto a tensão aumentava. Antes que pudesse responder, a criatura sussurrou, a voz macia como seda, mas com uma serpente de veneno.
Carlos fez um acordo, mas você também tem parte nisso. O bebê não é apenas seu, ele é nosso. A revelação fez com que todas as forças na cena parecessem congelar. Ana olhou para Miguel, angustiada, mas a verdade começava a se encaixar. O que você quer dizer com nosso? A dúvida pesava em sua voz. A multidão começou a murmurar, alguns aplaudindo a revelação, outros em choque. A matriz de segredos e mentiras estava sendo posta a nu. Enquanto o chão continuava a tremer, Ana sentiu, pela primeira vez, que todo o seu mundo estava se desmoronando. Carlos não era apenas um garoto qualquer. Ele é seu. Você é mais poderosa do que imagina. E o que aconteceu naquela festa? Nada é por acaso. Um frio percorreu sua espinha, e Ana percebeu, em um estalo doloroso, que talvez a verdade sobre ela mesma fosse muito mais devastadora do que qualquer um dos segredos que havia mantido. A criatura, agora quase vibrante de expectativa, parecia alimentar-se da confusão, como uma chama saciando a fome da escuridão. "Não! Você não pode fazer isso!" Miguel gritou, tentando arrastar Ana de volta, mas ela se soltou, como se a verdade a atraísse. E ali, entre a luz e a escuridão, a última revelação pairava no ar. Tudo estava entrelaçado de formas que ninguém poderia imaginar. E o que poderia estar por vir, o que se seguia depois daquela noite fatídica, era uma pergunta aterrorizante que todos teriam que enfrentar. A tensão estava no ar, como um fio prestes a se romper. A sombra da nova Ana pairava sobre todos, e cada segundo parecia uma eternidade. A cidade estava em um estado de choque, sem saber se fugiria ou enfrentaria o que estava diante deles. Os murmúrios se transformaram em gritos de pânico, enquanto muitos retrocediam, as lanternas tremulando em mãos trêmulas. "Você não precisa fazer isso", Miguel gritou, a voz firme, mas a expressão no rosto mostrava o desespero. Ele olhou para Ana, buscando algum vestígio da garota que ele conhecia. "Lute! Não deixe ela dominar você!" Aquela luta não era apenas física, era uma batalha por sua alma. "Carlos, você fez algo terrível. Precisamos de você", Ana disse, sua voz cheia de emoção. Mas a sombra apenas riu, um som que ressoou como um eco de desgraça. "Você não entende. Não posso ser contenida. Você também faz parte disso." O chão tremeu novamente e a fissura parecia se expandir, absorvendo luz e esperança. Ao lado de Miguel, Ana sentiu um aperto no coração. Era como se cada parte dela estivesse sendo puxada em direções opostas. "Como podemos lutar contra isso?" Ela mal sussurrou, a voz embargada. Então, num momento de clareza, Ana olhou nos olhos de Miguel. "O bebê, ele é a chave. Precisamos acreditar que ainda existe uma solução." As palavras escaparam com uma força renovada. Ela não sabia como, mas a determinação cresceu dentro dela. O olhar de Miguel se iluminou com uma ideia. Se a sombra está ligada a você e ao Carlos, talvez a única maneira de expulsá-la seja aceitar o que aconteceu. A tensão em seu corpo parecia mesmo um chamado. E, de repente, tudo fez sentido. "Você deve se libertar." Aos olhos da nova Ana, Miguel viu a sombra hesitar. Um instante de fraqueza. Ana respirou fundo. "Eu aceito. Aceito o que Carlos fez. Aceito essa parte de mim." A luta dentro dela começou a diminuir, e a sombra hesitante começou a se retorcer. Então, com um movimento decisivo, Ana deu um passo à frente. "Carlos, você precisa lutar. Não é tarde demais." O eco de suas palavras reverberou, e a força que emanava dela fez a criatura vacilar. Carlos ficou sem palavras por um momento, o choque em seu rosto se transformando em uma luta interna. Eu fiz isso por nós!" ele gritou para a criatura. Mas a nova Ana apenas sorriu, uma expressão de triunfo que deu arrepios na espinha de todos. "Não, Carlos, você fez isso por egoísmo."
A raiva da verdade parecia ressoar no ar. Com essa mesma determinação, a luz começou a se fortalecer ao redor de Ana. A criatura soltou um grito de fúria, e a fissura aumentou como se tentasse engolir tudo. Não! Você não pode fugir do que é! Mas, com cada palavra que Ana proferia, a sombra tornava-se mais fraca. Num último esforço, Ana estendeu a mão. Vamos, Carlos, juntos podemos restaurar tudo. E naquele instante, algo mágico aconteceu. A luz azul começou a envolver os dois, e, abençoada pela aceitação, envolveu a criatura também. Um grito agonizante ecoou, mas foi seguido por um silêncio profundo. A fissura começou a se fechar, e a criatura gritou, forçando-se a desaparecer nas sombras. O céu furioso se acalmou, e quando a última sombra finalmente se dissipou, uma onda de luz pulsou ao redor deles. Conseguimos! Miguel exclamou, segurando a mão de Ana com força. Ela sentiu uma onda de alívio, mas não havia tempo para descansar. A cidade ainda estava em choque, e o verdadeiro trabalho apenas começava. Carlos se afastou lentamente, uma expressão de arrependimento e tristeza em seu rosto. Sinto muito. Eu não sabia. Ana olhou para ele, o coração pesado, mas também cheia de compaixão. O passado não pode ser mudado, Carlos, mas ainda podemos fazer do futuro algo melhor. E enquanto o sol começava a nascer, iluminando o céu em um novo dia, Ana sentiu que tinha enfrentado sua maior batalha. Mas a jornada estava longe de terminar. Agora é a sua vez. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e faça parte dessa comunidade incrível. Deixe sua marca, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa fazer isso. Agora, sua participação é fundamental para continuarmos a contar essas histórias impactantes.